É isso aí, sente-se à mesa. Está começando mais um Proposições, esse de número 13. A gente está muito contente de poder viver esse tempo com você, com a sua casa. Então vai sentando aí, vai chegando, seja aí de dia, de tarde ou de noite, esteja você pelo YouTube ou por outra, né? Outra plataforma de áudio. Eu estou hoje aqui, gente, em modo avião. Eu estou aqui voando, porque vai ser um especial que eu pretendo fazer mais um episódio da Doca, assim, esse mês de maio, a gente completa aqui como comunidade 10 anos de vivência comunitária, e para essa expressão ganhar mais valor, para vocês entenderem que a gente de fato não está sozinho, convidei esses dois amigos aqui com muita antecedência, mais de 30 minutos, para que seja assim de verdade, né? Então está aqui com vocês, salve de palmas para esse meu amigo David Balotin e o meu amigo Lobato. Aê! Que coisa maravilhosa! Eu dei tanta antecedência, sabe por que eu peguei de surpresa? Porque primeiro que a vida prega essas peças, né? Verdade. Mas em segundo lugar, porque quando a gente é pego de surpresa, é a verdade que flui, né? Não dá tempo de ensaiar. Pra bem ou pra mal, né? Pra bem. Mas aqui. A realidade aparece. Vinga, Aparece, vinga. sim. A gente está em comunhão. Eu entendo a brincadeira. Mas estando em comunhão, já que esse é o tema da nossa conversa, eu tenho certeza de que algo, de certa forma, temos aqui as anotações, né? Mas não temos nenhum compromisso de seguir tudo aqui, porque é uma vivência comunitária. São muitos anos repartindo o pão, repartindo a nossa vida, repartindo as nossas orações. Muitas lágrimas já foram derramadas aqui entre nós e por nós, e muitas alegrias foram compartilhadas. Então, primeiro de tudo, antes de vocês até se apresentarem, chegar aqui 10 anos e olhar para o retrovisor e saber que nós não começamos sozinhos e nem estamos sozinhos, é uma grande alegria. Então, hoje é um Proposições especial aí, juntando tudo, não tem como separar, né? Sei que isso aqui, na teoria, está no meu canal, mas é desassociável, né? Então, Lobato, não dá, né? Pela lógica aí da Com certeza, sociedade, com certeza. vamos testemunhar, vou dar essa honra aí. Lobato, se apresenta para nós quem é o Lobato, de onde veio, para onde vai, está quanto tempo na Doca? Vamos falar um pouquinho dessa comunhão. Primeiro, boa noite, graça e paz. É um prazer estar aqui. Eu acho que esse convite com 30 minutos de antecedência, ele é muito, muito interessante, porque, de fato, não dá chance da gente querer enquadrar, né, as palavras, querer, enfim, buscar as melhores palavras para falar. Mas você Então trouxe uma cola, é uma bênção estar aqui. sua cola Mas pra eu galera. trouxe uma colinha aqui Aí, que eu fiz Igor, aqui dá o close da nos cola 30 dele. minutos, né, para poder falar algumas coisas do tema que a gente trouxe aqui. 3 palavras, mesa, serviço e comunhão, já dando um spoiler do assunto que vai ser abordado na mesa de hoje. Meu nome é Aldemar Veiga Lobato, a maioria me chamam por Lobato, 58 anos, pai de Camila, esposo de Ivete, minha esposa, 31 anos juntos na caminhada, isso casados, né? Bem mais que isso juntos. Estou na Doca aí, se a Doca tem 10 anos, eu estou na Doca aproximadamente 7 anos, 6 ou 6 anos, mais ou menos, eu acredito, mais ou menos por aí. Eu tenho que ver no hall de entradas. Tem que ver no hall, eu não lembro na carteirinha, né, o que está escrito, mas mais ou menos 6 anos. E, eu cheguei aqui sem ser convidado, cheguei mesmo... Na verdade, minha filha já frequentava a Doca com meu genro há algum tempo, e eu vim fazer uma visita e acabei ficando, dada a comunhão, né, que a gente sentiu, mesmo como um visitante, né, o acolhimento, né, que a gente recebeu como um desconhecido, como se conhecido fosse, que acabou me gerando uma raiz nesse espaço, nessa mesa, nessa comunhão. E hoje a gente está aqui, participando desse bate-papo, que vai ser muito legal, é uma grande evolução. Diria que nessa caminhada de 6 anos, poder estar aqui hoje é uma grande alegria, um amadurecimento, né? E até uma quebra de tabu pessoal, assim, porque
eu sempre evitei muito exposição, muito participação assim em grupos, em trocar esse tipo de ideia, esse tipo de intimidade, aproximação. Então, eu diria que houve até um quebrantamento nesse sentido, nessa comunidade, a partir da experiência que a gente tem vivido, desse caminhar juntos aqui. Então, eu estou muito alegre em estar com vocês. A gente também. Ah, Balotinho. Os dois a gente chama pelo sobrenome, né? A maioria do pessoal daqui da Doca me chama de Balotim. Acho que aqui na Doca e no trabalho também é mais comum me chamarem por Balotim, né? E eu tô na Doca há 4 anos, eu vim pra Doca, acho que foi 1 ou 2 cultos antes de fechar por causa da pandemia, né? Então, assim, eu dei sorte que eu congreguei uns 2 domingos e depois só assisti de casa só. Aí fiquei uns dias aí de férias, né? Uns anos. É. Uns anos. Aí agora tô aqui desde 2020, né? Eu sou casado com a Michele, 12 anos de casado. Tô aqui, geralmente o pessoal que entra no perfil da Doc e conversa lá com o perfil, geralmente conversa comigo, porque por enquanto eu que sou a pessoa que tá respondendo mais lá, então o pessoal que chega na Doca geralmente eu conheço, mas geralmente eles não me conhecem. Então você que já falou com o perfil da Doca, foi comigo. Esse é o grande homem por trás do grande perfil da Doca. Hein? Pois é. É Mais verdade, uma vez, pra bem ou pra mal, né? Ele não me deixa ter acesso porque eu posto umas fotos muito ruins. Aí ele trocou de senha e não me falou. Bloqueou. Me bloqueou. Não é, eu né? estrago o perfil da Doca. Né? A questão é o chamado e tal, né? Em compensação... Cada um naquilo que foi chamado. É bíblico isso. Pois é. E eu tô aqui na Doca há esse período e esse tema que foi escolhido é um tema que eu sinto bastante aqui na Doca. Eu acho que é um tema que reverbera muito aqui, né? Tanto que quando o Dani comentou comigo, há 30 minutos atrás, muitos... Você foi mais. Não, 30 minutos falou bapo. não, pra mim foi mais Algumas mesmo. horas, né? Foi, 32. Não, eu acho que deu mais ou menos 1h30, 2 horas atrás. Mas foi um tema que muitas palavras vieram à mente, muitas situações, muitas cenas que aconteceu já aqui na Doca, né? Então é um tema que a gente respira muito aqui. Então acaba sendo fácil da gente falar a respeito, embora seja um tema até um pouco espinhoso às vezes, porque é um tema que a gente respira e vive, tenta viver muito aqui, né? Sim, cara, eu tava olhando para vocês, já que a gente combinou tanta coisa, e uma pra gente só não ficar preso à comunidade, falando da Doca como se ela fosse ultra especial e as outras não. Nós somos da unidade da igreja, então para nós está tudo resolvido. Só que Deus nos entregou uma graça, um carisma mesmo, né? Específico, que é ser uma comunidade mais familiar, onde os nossos filhos, né, a Ká e o Gui, são a filha e o genro do Lobato, o Balotinho e a Mi, vão entrelaçando de fato os corações e vão criando um ambiente muito familiar, muito comunitário. Então, eu sempre que vou falar de comunhão, eu fico assim, cara, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de família, ou estou falando da mesma coisa? Porque se a comunhão, não sei se está na cola aqui, Balotinho, mas se a comunhão, ela deriva, e a raiz de primária da comunhão é a trindade, é aquilo que alguns vão chamar de dança trinitária. Essa coisa magnífica e eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sendo 3 pessoas distintas, escolheram desde a eternidade viverem um propósito, serem uma só pessoa, um só pensamento. Mas uma coisa me chamou a atenção, já que eu não tinha pensado tanto e Deus propôs essa mesa para nós, é o fato de como nós temos sido agraciados com a vida de pessoas que viveram o ministério muito de perto, tiveram isso muito em casa. Então, sem a gente reparar aqui, a gente montou uma mesa de filhos de pastor e bons pastores, né, que têm feito algo maravilhoso pela nossa cidade, que em algum momento já se cruzaram, certeza. E os pais de vocês, em algum momento aí já estiveram em algum café, sim. Com certeza. Então, assim, para nós viver esse ambiente
comunitário, poder desfrutar dessa mesa e as vivências que Deus já proporcionou para nós é muito grande. É claro que a DOCA, ela não nunca, ninguém aqui, pelo menos não me lembro da gente ter se colocado frente a alguém como quem é melhor do que o outro. Mas de alguma forma, Deus trouxe à tona no nosso coração, isso foi encontrando outros corações, foi reverberando essa pauta, que é a pauta da mesa, que é essa pauta da comunhão, que é essa pauta da vida em comum, que permeia todos os nossos encontros. Então, às vezes as pessoas pedem para explicar, né? E eu tenho aquela máxima, né? De coisas que precisam ser explicadas que não deram certo. Então, mais uma proposição aí. Isso aí veio lá do Instituto de Pesquisa, não tem nada a ver. Mas é uma coisa que eu penso nisso, porque se está fluido, não precisa ser explicado. As pessoas vão perceber. E na DOCA, desde o começo, essa comunidade nasce na mesa. O primeiro encontro dessa igreja foi em volta da mesa. E todos os outros encontros aqui começam na mesa. E Deus foi tão generoso com a gente que a gente foi gravar, está gravando esse momento aqui. E antes de vir para esse lugar, a gente começa na mesa. Então, tem gente que fala assim, Dani, parece que você não tem outra coisa para falar. Cara, não é que eu não acho que eu tenho outra coisa para falar. É que eu acho que foi isso que Deus mandou a gente falar. Já que no universo evangélico, em todo o mundo cristão, Deus derramou dons sobre os homens e cada comunidade local é a parte desse corpo bendito de Jesus, com todos os nossos pecados, mas Deus, por isso, nos purificou. O que Ele nos entregou é a comunhão. É a comunhão. E é a comunhão familiar. Então, os nossos filhos, os nossos amigos, as crianças que aqui convivem principalmente, eles perderam a noção de membro. Então, quantas vezes eu já não perguntei para a Sarinha, filha, quantos irmãos você tem? E da última vez que a gente conversou sobre isso, eu até escrevi um texto lá no Instagram e ela falou, pai, mais de 1000. Mais de 1000. Então, assim, e agora eu não estou falando com uma menina de 3 anos. Uma menina de 7 anos, que por sinal é boa em matemática. Então, ela sabe bem a diferença de 10 e 1000. Então, assim, uma coisa que Deus deu para nós nessa noite aqui, estamos gravando, mas talvez para você de dia, está escutando ou vendo a gente, é que, por um acaso, Deus propôs uma roda aqui de filhos de pastores, né? De pessoas que, de fato, nasceram dentro da comunidade cristã, que tem um carisma específico, talvez não seja esse, mas a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, que nasceram do ambiente evangélico, de pais, que como eu, como os meus pais, também têm suas fragilidades, mas de 2 homens de Deus. Né? Não estamos falando de pastores, 2 homens que estão aqui na nossa região, que não se tem uma vírgula a se dizer, que tem um testemunho a se zelar. Então, vocês viveram num ambiente sadio, de pessoas que amam a Jesus, que têm seus carismas, mas aí vocês caem aqui, que tem esse dilema com a mesa, esse dilema com o encontro. E a mesa para nós não é um móvel, obviamente. Aqui não tem uma mesa, mas nós já temos aqui pequenininha. Mas é nosso encontro. Nessa expressão desses anos, como tem sido a vivência? Não é o que a gente pensa. Estou falando assim, o que experimentar dessa proposta evangélica de Jesus, de sentar à mesa e se partir, e se doar, e comer do pão do irmão e do corpo, e ser parte com ele. Qual é o testemunho que Deus tem gerado no coração de vocês? Bom, já que o Lobato me permitiu começar... fez assim, agora... a gente... eu acho que a palavra principal que me vem à mente é intencionalidade. Toda comunidade vai ter em algum momento, acho que nem que seja um flerte com essa questão da comunhão. Mesmo aquela comunidade que tenha os maiores moldes, que tenha maior tamanho, tal, que seja, mesmo que seja aquela galera rotativa que está só consumindo tal,
em algum nível vai ter alguma coisa de comunhão ali. Em algum nível as pessoas vão desenvolver algo de comunhão, né? Mas eu acredito que o que me vem à mente mais é a questão da intencionalidade, porque aqui é muito. A gente fala muito sobre isso e vive muito sobre isso, essa questão de tipo de você buscar estar próximo, de você buscar intencionalmente Você ser o servir, responsável. justamente. Ah, Você ter essa responsabilidade, e não é uma responsabilidade como uma cobrança, é uma responsabilidade mais como você entendendo que isso faz parte. Então, vocação. justamente. É aquela questão de quando as pessoas em volta faz, a gente começa a entender e começa a se incluir naquilo. Uhum. Então, a gente aprende muito mais com isso, inclusive, que inclusive, a questão da comunhão, né? Quando você tem a comunhão, você está próximo e tal, e você replica mais isso, né? Eu vejo que essa intencionalidade gera muito isso aqui. E isso chama atenção, isso leva um pouco pra gente isso, sabe? Essa questão de você estar inserido e replicar isso, assim, sabe? Então, qualquer pessoa que tem um pouco mais, assim, se aproxima um pouco mais, eu percebo que ela começa em algum nível replicar essa intencionalidade, assim, sabe? Por aqui eu sinto isso, assim, sabe? Da nossa vivência aqui, da nossa comunhão interna aqui, sabe? E aí, Lobato? Qual foi sua pergunta? A comunhão, a mesa, esse ambiente, o que que isso hoje, o que que isso comunica para o seu coração? O que que isso tem transformado a sua vida nesses últimos anos, considerando que a transformação de Jesus não começou aqui, né? Tem muitos anos na sua vida, mas esse ambiente tem proporcionado qual testemunho no teu coração? No meu coração. Ah, olhando, assim, nessa forma como você coloca, eu entendi um pouco diferente o que o Balotin colocou, mas, assim, para o meu coração, olhando um pouquinho para a história da minha vida e para a história da minha família, digamos assim, né? A comunhão, ela tem significado um amadurecimento no sentido de me aproximar mais próximo daquilo do que Deus quer de nós. Quer dizer, alguém que sendo diferente, tem disposição para fazer parte de um quebra-cabeça com peças diferentes, que se permita se encaixar a ponto de formar um todo, de formar uma família, de poder construir algo assim, né? Porque e é curioso eu ter trabalhado isso, porque agora, né? Para alguns, olham, pô, mas você fala isso agora, como a gente falou aqui, você é filho de pastor, tem uma... Então já poderia ter essa experiência da comunhão amadurecida, né? Mas, assim, eu não sei se é para contar histórias, mas, por exemplo, para que alguns possam entender e o porquê que a comunhão tem significado esse tornar-me mais eu mesmo, a imagem e semelhança de Deus, quer dizer, alguém que disponível para compartilhar, não que eu seja perfeito, pode parecer uma heresia, mas eu acho que o que a gente tem que buscar é cada vez ser mais nós mesmos a semelhança de Deus, porque é a nossa origem, né? E por que eu falo que eu me sinto mais agora nisso? Porque eu via meus pais como pastores se dedicando muito, né? Modo de dizer assim, entre aspas, muito entre aspas, à igreja, às comunidades onde eles estavam sempre inseridos, tal. E aquilo para mim parecia um distanciamento da família, um sacrifício exagerado, e que permitia muita intimidade, e essa intimidade gerava uma responsabilidade desnecessária. E aí eu fui criando um Lobato mais arredio, mais na dele e tal, que não permitia muito a comunhão. E muito dessa história do passado, de ver os meus pais pastoreando e tal,
eu fui ressignificar, inclusive a partir de um post seu, sobre um momento que você vai viajar e tua filha pergunta por que você tem que ir, Aham. quando você fala que o papai vai cuidar de uma outra parte da família também, né? Uhum. Uhum. E então, assim, então eu tinha muito isso e tinha um pouco um pé atrás com essa intimidade que a gente vive hoje aqui, que é algo maravilhoso, meu, acho que se Cristo pudesse materializar e estar nessa mesa aqui, ela seria a mesa total, completa, assim, né? Porque o que a gente tem construído, para mim, o que eu posso testemunhar dessa convivência, disso que a gente tem vivido, é a minha própria transformação, enquanto cristão, Uhum. enquanto ser humano, né? No sentido de poder estar mais disponível para servir, para compartilhar as falhas, os erros, os acertos, porque eu costumo dizer que na vida a gente nunca perde, né? A gente sempre ganha, desde que a gente olhe para os erros, inclusive, como uma experiência de onde a gente vai tirar lições para evoluir, para amadurecer, né? Então, assim, essa experiência que a gente tem vivido, ela tem significado muito para mim, né? E essa minha transformação mesmo. Eu acho que a minha esposa, a minha filha, meu genro, meus pais, eles veem, inclusive, isso um pouco em mim, assim, né? Sem soberba, nada Essa disso. tentativa, né? Essa tentativa mesmo Aham. de ser melhor, Aham. né? De estar disponível para ouvir, de estar disponível para abraçar, de falar sem medo de errar, de dar um passo para trás para se corrigir. Tudo isso é permitido na intimidade da comunhão, com muita naturalidade, com muita paz e com muito amor, né? E tudo isso, todo esse tempo tem me proporcionado, isso que eu tenho testemunhado, me fez ressignificar lá atrás, porque a partir do seu testemunho, na comunhão que a gente tem e daquilo que você permitiu partilhar, eu comecei a olhar para trás e nunca tinha falado isso para os meus pais e nunca tinha compartilhado isso com eles, nunca tinha colocado dessa forma, porque eu achava que era uma coisa muito minha, mas talvez nesse momento, nessa forma, eu esteja pedindo perdão a eles por um julgamento que eu fiz, ainda que não compartilhado, que aí os quase 40 anos de ministérios deles, quando eles se distanciavam de nós para estar numa comunidade, numa igreja, num culto ao ar livre, enfim, era justamente para cuidar de uma outra parte da família. Então, eu era uma parte da família, meus irmãos, e tinha os nossos outros irmãos que também necessitavam de cuidado. E como pais, pastores, eles estavam colocando esse propósito e essa missão à disposição dos nossos outros irmãos, dos nossos outros tios, dos nossos outras tias. Então, isso para mim foi muito transformador, né? Então, eu ressignifiquei uma história de 55 anos, 54 anos para trás, assim. Então, isso é o que esse tempo tem me proporcionado. Essa comunhão, essas mesas, essa intimidade que a gente tem construído aqui. Esse jeito, família, às vezes as pessoas acham que a gente inventa algumas coisas, eu não sei. Estamos aqui com um teólogo, graças a Deus. Primeira vez que teve outros aqui, né? Mas dessa altura, não. 1,68 m. Mais bonito, hein? Com esse gorrinho. Com esse gorrinho. Mas não é, cara. Quando eu li alguns textos, né? Mas se eu não me engano, no aniversário de 7 anos, posso estar errado aqui, no aniversário de 7 anos ou de 6 anos da DOCA, eu preguei esse texto, que é quando os discípulos chegam em Jesus e falam, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem te ver. E Jesus disse assim, quem é minha mãe? Né? Quais são os meus irmãos? E ele mesmo responde, né? Minha mãe, naquela altura não tinha pai, né? Já tinha falecido José, mas minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a voz, a palavra de Deus e pratica.
Então, a partir daí, lá, lendo os evangelhos e aí entendendo a Bíblia, eu não entendi tudo, mas entendi algumas coisas, foi ressignificando, cara. Então, na experiência evangélica, de quem desde cedo teve a graça de conviver com pessoas diferentes e como uma família, a gente pôde perceber que é uma graça comum na igreja e seria tão mais simples se a igreja... Cara, eu acho que quase todos os problemas seriam resolvidos se a gente se visse como família. Como família. Verdade. E a cena mais propícia para isso não é o cotidiano, é o almoço de Natal, é a ceia do Ano Novo, é a ceia do Natal, quando na maioria das vezes se reúne a família maior. E aí vem tio, vô, vem o vô, vem aqueles que ainda tem vô, bisavô, vem criança, e vem gente que não está comendo carne, vem o que tem dificuldade com leite, o cara não pode com lactose, o outro é alérgico, o outro... E é interessante que, geralmente, os patriarcas, lá, as matriarcas, quando eles punham à mesa, havia um conhecimento. Então, o menino lá que não gosta de limão no alface, não punha para ele. Então, e tudo aquilo se resolvia porque era um ambiente familiar e a única coisa que fazia você continuar naquela mesa era o fato de que você era família. Porque sempre teve a piada sem graça do vô, sempre teve. Sempre teve o tio sem graça, sempre teve aquele tio sem graça que faz piada fora de hora, que toma uma mais lá e fala o que não era para falar. Sempre tem o que faz a mesma piada e desde... sempre tem. Meu avô agora, infelizmente, não mais, né? Por conta do Alzheimer, mas todo Natal chegava o pavê. Aí ele esperava, ele falava assim, e aí, vô, olha o pavê na mesa. Ele é pavê ou para comer? Aí, a gente ria. Tinha que rir. Todo Natal, rir. meu avô falava assim, a gente chegava lá no Natal, meu avô falava assim, é uma piada. Papai Noel, o senhor rói unha. Ele, rou. Aí a gente ria, que legal. Aquilo na boca de qualquer pessoa era ridículo, entendeu? Mas na boca do seu avô era engraçado. E mesmo quando perdesse a graça, de alguma forma mística, continuava sendo engraçado. E agora, com a limitação que ele tem por causa da doença, eu me lembro que, até contei isso aqui em algum momento, mas eu me lembro que no último Natal a gente chegou com o pavê lá, e aí eu falei assim, e aí, vô, olha o pavê. E nada, porque agora a mente dele já atraiu ele. Uhum. Mas tudo que a gente queria, de certa forma, era ouvir dele assim, é pavê ou para comer. Então, um dos motivos do meu filho ser tão São Paulino assim, não é por causa de mim, é por causa do meu avô. Então, meu pai é santista. Mas o fato que também na minha época não dava para ser santista, o santo desapareceu. Agora, naquela minha infância, não existia mais o Santos. E meu avô muito São Paulino, meu pai também já não ligava muito futebol, meu avô ligava mais. Mas aí, conforme o Matias nasceu e foi crescendo, bateu com a idade da doença do meu avô. Então, quanto mais o Matias evoluía, mais meu avô regredia. E hoje, quando eu vejo o Matias vibrando com o São Paulo, aquilo me... Então, não é o futebol, nem é o clube, não é nada daquilo. É a afeição que eu tenho por uma pessoa que é diferente de mim, que já fez coisas que eu não gosto, mas algo me mantém ligado a ele. Ele é meu irmão, ele é meu avô, ele é minha família. Então, eu acho que olhar para a igreja como isso, como sendo uma instituição orgânica, vamos dizer assim, é um corpo, mas é um corpo regado de irmãos, já resolve, cara, quase tudo. O irmão cantou desafinado. Cara, seu filho canta afinado. Vai lá no dia dos pais, vai lá no dia das mães, na escola, aquela banda de criança de 2, 3 anos, a maioria nem queria estar ali. Fica aqueles professores correndo atrás daquelas crianças. Uma ou duas cantam, as outras choram, mas para os pais aquilo ali é uma
é uma ópera, porque é o filho do cara. E aí fica aquela competição, todo mundo dando close no seu próprio filho. Às vezes ele é o pior do grupo, mas o fato de ser filho faz com que ele seja. Aí a gente vem para a igreja e a gente tira tudo isso, e aí só os melhores, não pelo que são, mas pelo que apresentam, é que tem vez. Os melhores cantores, os melhores pregadores, e aí entre os melhores a confusão. Então, explicando tudo isso, né? Olhar para vocês é olhar para minha família, entendeu? É a partir daqui que a gente vai conversar sobre as outras coisas. Por isso que começa com a mesa. O pessoal acha que é porque deu. Olha, aconteceu, cara, tá 10 anos. Todo encontro dessa comunidade começa com uma mesa. Porque a ideia, Lobato, é a ideia de que, e Balotinho, é a ideia de que depois da mesa, a nossa conversa pode ser a mesma, só que ela não vai ser do mesmo jeito. Mesmo jeito. Faz sentido? Sim. Então, assim, nós somos os mesmos, o assunto é o mesmo, mas ele não vai ser falado do mesmo jeito. E para falar que eu não sou louco, o texto que pulou essa conversa é João 21, quando Jesus vai conversar com Pedro, possivelmente a conversa mais séria que Jesus teve com alguém. É quando Jesus vai restituir a fé de Pedro, é quando Jesus vai perguntar para ele 3 vezes, exatamente o mesmo número das vezes que ele negou: Pedro, você me ama? Todo mundo, quantas vezes no seminário eu não vi o pessoal lá discutindo se era filéu, se era ágapo, se era eros, que tipo de amor Jesus está falando? E Pedro responde, Jesus pergunta ágapo, Pedro responde filéu. Não estou dizendo que não é. Não. É. Está lá no grego, nós estamos dizendo que é. Só que o que quase ninguém percebe é que a conversa está escrito depois de ter comido. Jesus perguntou. E as pessoas ficam olhando para o que Jesus perguntou e não percebem em que ambiente Jesus perguntou. Então aquilo só aconteceu depois de ter comido. Se Jesus tivesse com pressa da resposta de Pedro, ele não tinha comido com ele. Então, é o mesmo Pedro, é o mesmo Jesus, é o mesmo assunto, só não é do mesmo jeito. Faz sentido? Você que mais teólogo que eu, assim... Olá. Não, mas, não, mas faz porque... sim. Mas você sabe o que é complicado, cara? É que alguns temas, e principalmente hoje, com isso das pessoas quererem construir a imagem e tal, sempre teve isso, né? Mas hoje, com redes sociais e tal, isso está potencializado. Né? Então, assim, tipo, eu percebo que alguns temas, tipo, por exemplo, até o próprio tema comunhão, assim, quando alguém fala de cristão, assim, todo mundo já fala, não, comunhão. É um tema que a galera usa muito para sinalizar a virtude. Então, todo mundo quer falar de comunhão, não sei o que tá... Mas, na prática, as pessoas não param para pensar que é essa questão do servir em conjunto, de estar próximo, de você ter esse contato, ter essa intencionalidade. E aí, acaba se tornando meio que um lugar vazio, assim, sabe? Uma palavra vazia que as pessoas usam porque tem que ser usado. É igual quando você vai fazer uma oração. Eu aprendi quando criança que você tem que orar, e aí não, tem que orar, e aí tudo que você tem que orar em nome de Jesus. Que senão... chancela. Que senão é igual você pedir e não pedir por favor. Uma certificação. Deus não vai fazer. Então você termina de orar e em nome de Jesus, amém. E comunhão meio que vira uma palavra assim, meio que chave, assim, no meio cristão. E é a palavra da moda, né? Uhum. E aí o pessoal fala, não, comunhão, tal, e fala-se, mas não tem essa intencionalidade, não se para pensar, para querer de fato entender e fazer isso, né? E aí se torna uma palavra vazia, assim. O que você repete tanto a esmo, assim, sem pensar, você esvazia. Banaliza, né? Igual o pessoal fala de esvaziar uma pauta. Se fala tanto, às vezes, de algo, se coloca em momentos que às vezes não será para colocar, tal, e se fala tal, e aquilo ali se torna vazio. E sem significado. Algo oco que só ressoa, assim, sabe? Não dá sentido. Eu percebo muito isso hoje, assim, sabe? E aí, Lobato? Eu acho que essa questão da comunhão, você está falando de família, né? E é curioso, no passado, eu não lembrava tanto se falar dessa palavra, né? O uso dessa palavra nos encontros, na igreja, mesmo em casa. Mas assim, dentro desse ressignificado que eu dei para toda a minha
minha história em relação à convivência, né? A conviver em família. Eu me lembro que, por exemplo, todo mês tinha um encontro de jovens no último sábado do mês. E, curiosamente, eu me lembro, durante o tempo que eu fiquei na primeira denominação, de onde são meus pais até hoje, eu diria que assim, uns 70% dos últimos sábados, entre 10 a 20 jovens iam para nossa casa, depois do culto, depois da celebração do culto. E um sábado era isso já 9h30 da noite, né? Aham. E isso lá era pão com manteiga e tubaína, pão com presunto, pão puma com presunto e Coca-Cola, mas aquilo pouco importava. Parecia que não tinha acontecido o culto, porque a gente se reunia numa casa de 3 cômodos, que era onde nós morávamos. E aqueles 20 jovens e meus pais pareciam uma família só, e o lance era trocar ideia, falar sobre como foi o culto, como é que está a vida, o que você está fazendo. E era uma comunhão que já existia, sem que se precisasse falar nessa. Vivia-se uma comunhão, e assim, todo esse fato que aconteceu, naquilo que eu falo que foi a minha transformação, nesse sentido de ressignificar essa história, esses fatos, essas histórias, esses encontros, eles ressurgiram na minha memória com um valor tremendo, assim, de verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão. Então, assim, essas coisas aconteciam nos sábados à noite, nos domingos, após a escola dominical. E eu lembro que, assim, meus pais, às vezes, ficava até cansativo, mas era um prazer. A gente fazia questão, e às vezes ia para casa, num sábado ia para casa de um outro irmão, ia sempre aquele grupo, 15, 20, 30 jovens, às vezes, que saíam, iam para lá e faziam um bate-papo com refri, o que tivesse. Em retornar, extrair dessa minha memória essas histórias todas, isso ajudou, isso contribuiu para que eu, assim, entendesse a importância da comunhão e quanto aquilo foi importante, porque eu estou vivendo hoje, apesar de ter renegado por muitos anos, por uma questão de manter a privacidade, vamos dizer assim, né? Manter um distanciamento, a gente conversa, mas não se permitir a comunhão, né? Isso para mim um valor brutal, assim, né? E eu me lembro de várias férias que eu ia passar no Vale do Paraíba, mais especificamente na cidade de São José dos Campos. Meu tio-avô, que criou a minha mãe, trabalhava na Light, e toda a época das férias nós íamos para lá. Então, pegava um fusquinha lá, um paralama de cada cor que meu pai tinha, tal. Eram 4 filhos, meu pai e minha mãe. Saía de madrugada, quando era 6 horas da manhã, a gente estava lá no portão da casa dos meus avós. E a gente passava 15, 20, 30 dias. Meu pai trabalhava na Volkswagen, tirava férias nessa época. E às vezes era a época do milho, né? Da colheita do milho. E, inevitavelmente, tinha um sábado que meu avô, a família e todos os outros funcionários da Light iam para o sítio de um deles, seu custódio, me lembro até hoje, um sítio bonito, todo cheio de árvores frutíficas, um terreiro enorme, grande para a molecada correr. Juntávamos todas as crianças, as mulheres, eu acho que aproximadamente umas 5 famílias, pelo menos, umas 25 pessoas, 30 pessoas, e tinha aquele monte de milho. Então, assim, os homens iam arrancar palha,
debulhar o milho, esfregar, as mulheres iam fazer curau, a outra ia fazer a pamonha, a outra ia fazer o bolo de milho, a outra ia fazer o suco de milho. E aí eram 6 horas da tarde. Foi o dia inteiro preparando aquilo ali. E a gente lá comungando ali, conversando, os homens batendo papo lá, conversa daqui, mas fazendo, trabalhando quando era 6 horas da tarde. Aquele belo café torrado, com aquele cheiro maravilhoso, e todas aquelas iguarias do milho, sentava numa mesa enorme de madeira. Uhum. E você não parava para comer, você comia e continuava a conversa. Então, o milho era só o pretexto. Sim. O que todo mundo queria era estar juntos nessa comunhão. Olho no olho, poder interagir, falar das suas dificuldades, contar das suas experiências. Pô, e aquilo construía um ambiente tão gostoso de liberdade, intimidade, olho a olho, com transparência e corações abertos e respeito acima de tudo, a ponto de contribuir um para o outro. Então, às vezes, só o seu ouvido era o socorro bem presente na angústia do outro, que estava com uma necessidade. Então, essa comunhão, tudo isso veio aparecendo na minha memória. E dentro do que a gente tem vivido nessa comunidade, a comunhão, assim, era, de fato, tem sido uma bênção, né? E hoje é o que o Paulotinho falou. A gente fala tanto, ao ponto de falar, de banalizar a palavra comunhão, e tem deixado de viver isso. Essas experiências, elas têm deixado de existir. A gente que está na cidade grande, principalmente, né, tem vivenciado muito isso, né, a falta dessa comunhão, mas no sentido verdadeiro da comunhão, de você estar ali, nu das nossas máscaras, disposto a falar e ouvir com respeito e responsabilidade, com o que ouve e com o que fala, um com o outro. E nessa mesa, nesse contexto, nesse ambiente, você poder amadurecer, se desenvolver nessa partilha. Porque essa comunhão permite essa partilha, né? De você falar das suas experiências frustradas, das suas experiências vitoriosas e ouvir do outro. E a gente se complementar. E a gente se construindo e às vezes até se reconstruindo e se transformando nessa comunhão. Então, a comunhão, para mim, lembrando todas essas histórias assim, eu lembro uma vez que a gente voltou do interior para Santo André. Pode me cortar se eu estiver falando demais aí, produção. A gente chegou, estava num momento muito grande de dificuldade, assim, e eu tinha conseguido o meu primeiro emprego e eu cheguei em casa e nós sempre sentamos juntos para jantar, sempre almoçar, jantar, café da manhã, sempre juntos em casa. E meu pai trabalhava na Volks, nesse dia ele estava no turno à noite, e aí minha mãe sentou à mesa e pôs na mesa o jantar. Era uma porção de arroz e um ovo frito. Ela falou: filho, vamos jantar. A gente sempre orava o Pai Nosso. Ela cortou um ovo em 4, deu um quarto para cada filho e ela ficou com a porção de arroz. A gente comeu e aí, ao final, a gente sempre tinha um rádio de ondas curtas e a gente escutava alguns programas evangélicos na Rádio Transmundial. E a gente ouvia, aí ela sabia o horário, colocava, a gente ouvia aquilo, fazia uma oração, ia dormir. E, que comunhão mais gostosa, né? Contava histórias, falava, ela contava as historinhas da Bíblia, aí falava da mensagem do rádio, que para a gente entender, éramos todos crianças ainda. Como é importante a comunhão, né? Então, assim, ninguém reclamou que só comeu um quarto do ovo. Sim. A gente estava ali, a gente se alimentou, mas o mais importante era a gente estar junto naquela mesa. A gente poder partilhar, sentir essa comunhão juntos, né? E depois partilhar da palavra, da oração, das dificuldades, falar dos momentos. Cara, isso foi engrandecedor, isso que me construiu, né? Isso que fez-me ser o que sou hoje, ainda em transformação, ainda nesse caminho, mas isso é comunhão. Quando eu olho para trás, a partir de tudo isso e essa ressignificação, não sei se é a palavra do passado, eu vejo o quanto a comunhão hoje
ela é, é mais necessária do que antigamente, porque antigamente ela acontecia naturalmente sem que você precisasse falar da comunhão, porque você vivia de fato essa comunhão a partir do amor que é a nossa essência, vivendo em Cristo, sendo filhos desse amor. Quando você se permite viver, não sei nem se você se permite, quando você entende, que isso é a melhor forma de viver, tudo que você faz naturalmente, né? E no amor, o que um pai quer no amor? Cuidar do filho. O que um irmão quer no amor? Cuidar do outro irmão. Então, com o amor, a gente quer se responsabilizar, quer cuidar, quer contribuir para o bem do outro naturalmente, né? Então, assim, eu acho que essa história minha, assim, é muito, muito grandiosa. Hoje eu enxergo tudo dessa forma, né? Mas é um desafio hoje que eu acho que nós temos de trabalhar o termo comunhão. Resgatar o significado desse termo nesses tempos tão difíceis, né? Assim, que principalmente nos últimos anos, com as divisões, as fragmentações que a gente vem vivido, inclusive nas famílias, eu acho que é algo mais do que necessário, assim. Porque você falou tudo que você falou. Faz muito sentido. Mas a comunhão é uma pauta urgente, não só uma pauta que se deve falar, mas uma... Porque não tem uma igreja que fala, não, comunhão não é de Deus. Não... Bom, não tem como falar isso. Por outro lado, falando sobre isso, não há uma plataforma que viabilize isso. Então, se fala de comunhão em uma reunião onde todas as expressões são individuais. Onde as orações são individuais, onde a primeira coisa que se fala quando se entra numa reunião é feche seus olhos, esqueça de tudo, esqueça do irmão que está do seu lado. Quantas vezes? Inclusive, é verdade. Esqueça do irmão que está do seu lado. Então, há um ambiente que se diz que é o culto público, o culto comunitário, mas nós estamos tão imersos a esse pecado da nossa geração, que é olhar a vida a partir de mim, onde eu começo a vida a partir de mim e faço tudo que faço para mim também. Então, assim, é um de mim, para mim, por meio de mim. Então, antigamente, como você falou, eu não vivi nessa mesma época, mas tudo que se pensava família. Então, o rádio, o fone é uma coisa muito posterior ao rádio. O fone é um jeito de ouvir o rádio sozinho, mas o rádio foi feito para você ouvir em família. Tanto que o rádio não ficava no quarto. Ficava na sala. O rádio ficava na sala. Quando vem a televisão, que é um plus do rádio, se vem para a sala. E se tinham alguns programas que se via em família. Essa coisa de fone, como chamava aquele toca? Walkman, depois o Discman. E aí tudo meu. Isso é muito novo na história. Então, várias coisas foram incluídas na história. E o Cortella, que eu gosto dele, né? Muita gente não gosta, mas eu gosto dele. Ele é popular, assim, eu entendo ele. Ele fala que uma das coisas que mais distanciou as famílias da nossa geração foi o micro-ondas. É muito inteligente essa fala dele, assim. Porque ele fala que quando se não tinha micro-ondas, se comia junto. E que o micro-ondas foi uma invenção. Na verdade, o micro-ondas não é só um eletrodoméstico. Ele é uma coisa que responde a um anseio de uma cultura, que não se tem mais horário para comer. Na hora que você resolver. Você lembra daquela coisa assim? Colocar a mesa, o pai chegou. Eu lembro disso. Você vai lembrar mais do que eu também. Nossa. Você é mais novo que eu, né? Sim. Mas você está na mesma geração que eu. Onde a gente sentava na mesa, o pai chegava do trabalho, seja até nos grandes centros podia acontecer isso, e aí
Quando ele sentava, todo mundo podia começar a comer. E aí o Cortella faz essa leitura dizendo que a partir do micro-ondas se perde a hora de comer. Então, junto com o micro-ondas, vem o fone, essa ideia do Walkman, essa ideia do Discman, essa ideia de escutar sozinho. Então, todos, né, eu e meus máximos, né, mas na minha leitura, esses negócios foram inventados para a comunidade. Então, até o computador ficava na sala. Você lembra? É verdade. Você tinha aquelas mesas horríveis, gigantes, que você puxava embaixo o teclado. O teclado ficava escondido. Aquilo ficava ali. onde, cara? Na sala. Na sala. Aí inventa um computador para você, que é um notebook, é seu. Ele você leva para onde você quer, você faz com ele o que você quiser. Então, não se tem mais mesa. Então, eu conheço algumas famílias que não têm mesa em casa, cara. E se come aonde? Se come no balcão, cada um come o que quer, cada um come o que quer. Sabe outra coisa que a nossa geração inventou? Um restaurante que você serve o que você quiser. O mundo nunca tinha visto isso. Um lugar onde você põe a comida e você mesmo põe a comida no seu prato. Que é isso, pai? Chegava na casa da sua avó, né? Isso não é, o pessoal acha que isso é coisa de caipira. Não é. Não é coisa de caipira. Isso acontecia em todos os lugares. Todos os lugares. Chegar na casa da sua avó, você colocava a comida no seu prato? Nunca. Era um desrespeito. Se servir, era um desrespeito. Porque a comida era feita para o serviço. Para o serviço. Aí tinha o irmão que gostava do feijão em cima do arroz, o irmão que gostava de baixo, aquele que gostava com mais água, aquele que gostava com menos água, e a avó vinha servindo um a um. Cada um. Certinho. Eu lembro a Carol trabalhando na escola e uma vez ela contou pra gente que a criança estava com muita dificuldade de alimentação e aí conversando com a mãe, falou lá de uma comida e que ele não gosta. A mãe falou, não, mas ele não gosta disso. Então, hoje, as mães não conhecem seus filhos, então eu entendo, para não me alongar mais, mas eu entendo o que você está falando, eu super concordo, porque havia um ambiente que, não vou usar a mesma palavra comunhão, porque eu acho que a comunhão é regida pelo Espírito, mas havia um senso familiar, comum, onde nós inventamos uma comida rápida, um fast food, nós inventamos isso. Tudo isso acontece nesse último século, então assim, o mundo nunca tinha visto alguém comer com pressa. Com pressa. Comer de pé. Comer de pé. Comer andando. Eu lembro lá na Inglaterra, eu já contei isso também, tudo eu já contei, mas eu estava lá, aí ele falou assim para mim, um inglês, hoje vamos comer um almoço inglês. E eu, cara, comer é comigo, né, Baltinho? Dá pra perceber. E eu falei assim, o que a gente vai comer? Aí a gente passou numa farmácia, entramos numa farmácia, que tinha lá aquelas gôndolas. Comida pronta? Comida pronta, aqueles sanduíches, aquele lanche de 3 por 1. Então você podia escolher um sanduíche, uma bebida e um snack. E aí eu, por R$3,90 libras, cara, né? Vou traduzir. Aí eu peguei um sanduíche de atum, ninguém gosta, mas eu gosto. Aí peguei um coisinho, peguei o snack e falei, cadê o almoço inglês? Ele falou, sim, a gente vai comer andando. Aí eu falei, meu pai do céu. E uma das rixas que há entre o inglês e o português, que os ingleses falam que Portugal não enriqueceu porque os portugueses comem devagar. Olha que coisa louca. Você vai numa casa de um português... Como se justificar, né? Você vai, mas porque o tempo que um português gasta fazendo a comida, o inglês já comeu e está trabalhando. Só que aí você perde a refeição, você vem para uma cultura nossa que já bagunça tudo, o brasileiro bateu no liquidificador, saiu a gente, então a gente consegue piorar algumas culturas, como consegue melhorar também, e a gente já conseguiu aceitar na nossa sociedade que todo encontro é reunião, todo encontro é reunião. Vai almoçar com alguém, você vai fazer o quê? Negócio. A gente aceitou isso em São Paulo. Que tudo é networking, cara. Tudo é business. Tudo. Você vai num café,
A única coisa que você não vê é as pessoas comendo. Eles estão com os notebooks, eles estão conversando, eles estão fechando negócio, eles estão fazendo brainstorm, eles estão, sabe? E o que vocês vieram fazer? Cadê o encontro? E aí a igreja dos anos 80 para cá, nas minhas proposições, ela aceita isso. Então tudo que você falou era dos anos 80. Daí para trás. Entendeu? Quando se tinha uma mesa de ping-pong na igreja, era a coisa mais revolucionária. Passava-se dia jogando ping-pong. A partir daí, não é mais só isso, não é só a comunhão, não é. E aí, graças a Deus, o Balotino está aqui para trazer todas essas respostas, né? Sim, porque Calma aí que eu vou resolver todo o problema. Fica tranquilo. Pera aí, eu já vou dar a resposta aqui, gente. Não, mas aí você vê uma igreja que se calou perante isso. E que a força da comunidade que surge lá nos anos 80, pulsante, Ademar de Campos, o Asaf, aquilo invadiu as denominações dos anos 80. Assembleia de Deus, presbiteriano, os acampamentos começam a surgir com uma força no Brasil, porque não tinha acampamento. As pessoas acham que isso não existia. Não existia, é verdade. Quem veio para cá, os americanos, Palavra da Vida, Mocidade para Cristo, depois os Jovens da Verdade, e essa coisa começa a ser comum. E aí os acampamentos, o que tinha lá? Um rio para tomar um banho, um puxado para fazer um culto, um som horrível e um preletor que ninguém lembra o nome. Não. De alguns anos para cá, a primeira pergunta que se faz para o acampamento é onde é? Onde é? Para ver se é bom o suficiente para eu ir. E isso era a última pergunta. E você tem que chamar de acampamento, porque você falar que é retiro espiritual, aí, piorou. Aí esquece. Aí piorou. Sabe a pergunta que mais me irrita? Cara, é a pergunta que mais me irrita. Toda vez eu fico assim, ó. Quando alguém vem no ombrear, no espelhar, ou de domingo, e me pergunta o cardápio. É uma ofensa, velho. Não, tô te abrindo o coração aqui. Já que a gente tá falando de nós, assim, é chocante. Alguém perguntar o que vai ser servido para ver se é bom o suficiente para vir ou não. Cara, mas você sabe que você estava até comentando essa questão da diferença cultural do inglês, do português e tal. É que tinha uma frase, eu não gosto muito dela porque eu acho que ela tem outros problemas, mas para exemplificar, que se dizia, a galera mais tradicional da teologia às vezes usava para dizer que a teologia ela nascia na Alemanha, ela maturava ali na Inglaterra, ela apodrecia nos Estados Unidos e ela era consumida no Brasil. Eu tenho algumas problemáticas com essa frase, mas infelizmente é um caminho que a teologia fazia, né? E os costumes também. Então, muito do que a cultura, e a gente aqui se reflete muito da cultura norte-americana, né? Ainda tem uma pressão praticamente colonizadora muito forte na gente. Forte. Essa questão do consumir, isso impacta tanto as igrejas lá fora quanto... E aí a gente copia esses modelos das igrejas lá de fora também, né? E aí a igreja vira um produto de consumo. Então o cara... A gente fala de comunhão. Domingo? A gente fala de comunhão, o cara nunca vai falar que, tipo, não, eu não tô eu tô preocupado com a comunhão, tá? Mas porque esvaziou o sentido, mas tá num consumo. Então o cara vem pra cá como se ele tivesse fazendo parte de um clube para usufruir e tal. Mas tá fazendo parte? Ele tá servindo em conjunto? Isso me remete bastante. E aí, aqui, aquele momento que talvez eu esteja aí escorregando, né? Então... Só eu posso fazer isso. Só você? Não. Mas vou deixar você. Qualquer coisa, então, vou pegar uma carteirinha aqui do Instituto Daniel Coelho. Aqui. Aí você pode falar. Pesquisa Daniel Coelho. Mas isso me pega um pouco na passagem do filho pródigo, que o filho pródigo, quando ele retorna, ele recebe uma festa ali, né? E aí o filho mais velho, ele fica bravo porque ele não recebeu. E aí o pai fala que ele tinha todo tempo para aquilo, mas é que tá. Se tá à disposição, ele ia ter que ele fazer. E aí ele daria a festa. E aí ele teria a questão de servir, de preparar, mas ele não queria preparar e servir. Ele queria que fosse feito e ele desfrutasse só. Queria pra ele, né? Justamente, ele queria pra ele. E muitas vezes a gente esquece do privilégio que é você poder
ter o privilégio de servir, você poder ter o privilégio de participar e também de estar servindo em conjunto. E a gente vira só essa questão do eu só quero ir para consumir. Eu só quero. E a gente replica isso dessa cultura que vem de fora e a gente nem se dá conta que isso. Se você parar para ver até a nossa cultura brasileira e tal, brasileira mesmo, assim, isso às vezes não tem tanta semelhança, assim, não tem muito a ver com até com nossa questão brasileira, nossa questão latina e tal. É algo que a gente pegou e abraçou pra gente por questões mercadológicas, questões do nosso sistema que a gente vive, e a gente não se dá conta disso, a gente só replica, assim, sabe? E a igreja replica também. E aí Romanos 12 vai com Deus, né? Porque... Não, E Romanos 12 e Doca 12. Né? Doca E 12, Doca justamente. 12. Eu tô citando justamente por isso, né? Olha como você é inteligente. Cara. Ah, pois é, né? Não, mas, Balotinho, quando alguém me pergunta o que vai servir no almoço e quem vai pregar domingo, pra mim é a mesma pergunta. Entendeu? Quem vai tocar domingo? Cara, por que você quer saber? Só que, sem perceber, eu não estou falando de ninguém, mas sem perceber, a gente vende um produto. Entendeu? Então a gente anuncia quem vai pregar, que hora que vem. E aí o cara vê, pregador da manhã, não é muito minha cara, o da noite, não estou dizendo que não. É nossa ideia sobre isso. Sem perceber, a gente propõe o consumo. Propõe, é verdade. Entendeu? O modelo, né? O Em que modelo se constrói o evento. é shopping, É. é vitrine. É. Então, o que você quer comer? O que você quer beber? Senta, de preferência, não conversa com ninguém. Então, não é você que traz a comida. E nem é você que é a comida. Entendeu? Porque Jesus não traz a comida, ele é, né? Então, eu sou o pão, eu sou a água. Entendeu? Eu sou. Quem beber, quem não comer de mim, não tem parte nesse reino. Então, assim, a gente às vezes está entendendo que a mesa está posta e a gente senta lá como quem tem fome. Mas nesse sentido do consumível, né, que o Balatin trouxe muito bem, você comentou aí, agora é porque a gente não tem o senso real do nosso propósito, né? Porque eu falo por mim, assim, muito tempo da minha história. Eu nunca fui para a igreja pensando assim, eu vou para servir, eu vou para estar com os meus irmãos, eu vou para estar em comunhão fisicamente com os meus irmãos. Por que eu vou na igreja hoje? Vou na igreja hoje para a gente ouvir a palavra e certamente o pastor vai pedir para erguer a mão se tem alguém com algum problema, com alguma necessidade, eu vou lá na frente, oro e a minha semana está show, domingo que vem eu volto se tiver mais alguma necessidade. Então a gente tem muito isso de eu vou para a igreja para buscar, que Deus tem algo para mim. Não para entregar, né? A gente não vai para a igreja com o propósito de eu vou para estar em comunhão com os meus irmãos e ali servirmos juntos. E pode ser que eu receba. Não, eu vou ali porque eu quero prosperar, eu vou ali porque eu quero ser curado, eu vou ali tudo para receber. A gente não tem o senso de propósito do que é estar numa família. Porque quando a gente ia para esse almoço, esse encontro do milho, ninguém ia lá porque eu vou lá porque alguém vai fazer curau para mim. Eu vou lá. Não, eu vou lá para estar. Justamente. Para conviver nesse senso comum de família, para viver esse tempo de família. E você servia naturalmente, porque você chegava lá, ninguém falava assim, você vai cozinhar o milho, você vai tirar a palha, você vai ralar, você que vai... Não, cada um chegava, quando via, estava todo mundo servindo. Então, assim, mas se fosse hoje e a gente falasse assim, vai ter a festa do milho, corria o risco de chegar a 30 pessoas, não ter milho, não ter nada.
Pô, mas tinha que falar que tinha. Mas eu achei que o milho já estava aqui. Ninguém traz o milho, Ninguém traz o milho, ninguém. Ah, vamos fazer Ó, é mais ou menos quando você fala assim, gente, vamos almoçar em casa. E você esperando que. Assim, pegando um pouco dessa história, imagina o seguinte: então o Lobato está levando o arroz, mas ninguém falou nada. Você só convidou, venham almoçar em casa. Então imagina eu levando o arroz, o Balotinho levando lá a salada, aquele jovem ali da produção levando a carne, né? A Até acordou carne ele. da produção e tal. E aí se fez o almoço. Não, normalmente, o que a gente vai? Bom, Balotinho, vamos lá, que o Dani certamente comprou a picanha base, mas vamos lá para comer, porque vai estar tudo lá pronto. Alguém fez. Ó, agora eu saí saciado pro dia, hein? Posso chegar em casa agora, dar um cochilo, assistir lá o Domingão e curtir, porque não, cara, é muito diferente. Então, É que não tem mais o processo. não tem mais o Sabe o que processo. você estava falando? Eu pensei numa coisa, que é quando Jesus institui, a gente crê na ceia, todo mundo crê na ceia, né? Todo mundo que, né? Da nossa tradição. Jesus não falou assim, eu sou a uva, nem eu sou o trigo. Né? Ele falou, eu sou o vinho e pão. Então, assim, se Jesus estivesse com pressa, ele era a uva ou o trigo. Um trigo. Agora, e o processo? Fermentação, de assar, Moenda, de moer, o vinho de se pisar, de esperar. Então, eu acho, Balotin, que a gente perdeu essa parada do processo. A parada do processo. Que é tipo, o cara vai comer pamonha, se um dia ele chegasse mais cedo para ver alguém fazendo pamonha, ele nunca mais comeria da mesma forma. Comer da mesma forma. Por isso que alguém que visita uma fazenda de café, ele até muda o paladar para tomar café. Entendeu? O cara que vai numa vinícola, vai tomar vinho. O cara que vai numa vinícola e ele vê o processo, ele pode até não ser um apreciador. Ele vira quase um sommelier. Mas ele fala, cara, tem uma parada aí. É. Porque é uma uva que foi pisada, que foi trabalhada e que se deu. Então, E quando vê a videira ali, então, Justo. que é a mesma, que ela passa por um processo de transformação entre uma vindima e outra, né? Ela é cortada, ajustada, e depois ela brota, floresce. não, tem E que é a podar mesma. no dia certo, Nossa, tem que. aí é que ele valoriza mesmo aquela Justo. taça. Até Né? sente as notas. Tá vendo, né? velho? Até sente as notas, né? É. Então a gente virou comedor de pão e bebedor de Bebedor vinho. de vinho. Entendeu? E Jesus está falando assim, ó, caminhando pro fim aqui, porque a gente empolga, né? Não tinha nem pauta, né? O Igor tá louco ali já. Mas não era para comer. Não. Entendeu? Porque, Balotinho, se fosse, então explica para mim. Porque eu não sei. Como que Jesus ressurreto? Então aí, pelo amor de Deus. Um corpo de Jesus ressurreto tem fome? O corpo ressurreto? O corpo ressurreto de Jesus tem carência? Não. Então por que ele vai comer com os caras? Pela comunhão. Pela comunhão. Então, Pela- a primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos, estou falando de Emaús não, dos outros discípulos. Quando ele entra na casa, ele pergunta, vocês têm pão? Vocês têm alguma coisa para eu comer? Então não era só, o pessoal fica assim, né, é para ele provar que ele não era um fantasma. É claro que não, meu Deus do céu. Então, é para ele estabelecer um processo de comunhão com os caras, de novo. Então, toda vez que Jesus aparece ressurreto, ele vai para a mesa. Então, ele não tem mais... Porque alguém pode dizer, porque o corpo de Jesus tinha fome. É verdade. Porque Jesus era homem. Mas ele ressurreto, amigo, aí ele não tem carência nenhuma. Ele tanto não tem limitações físicas que ele atravessa a parede.
Aí, Balutim, fica para nós essa bucha. Porque quando Jesus está lá com os discípulos, o texto bíblico diz que ele apareceu no meio deles. E todo mundo concorda que ele atravessou a parede. Atravessar a parede. Porque ele já não tinha mais limitação. Aí um cara que pode atravessar a parede e fala se alguém tem pão. Ah, Não faz, não faz faz sentido. sentido. Então ele não está falando sobre, eu tô com fome, me dá uma coisa de comer. É sobre alguém servir Servir. e ser servido. Aí ele aparece lá para Pedro, ressurreto. Ele já está com a fogueira, ele já tem os peixes, já está pronto. Aí o que ele pergunta para Pedro? Pedro, traz um peixe. Imagina. O peixe já estava Já estava assado. assado. Ele não precisava de peixe. Mas ele fala assim para Pedro, traz o peixe. Porque não é para você sentar para comer. É para você ressignificar a vida. Agora, Pedro, mesmo que tenha o peixe, você é o cara que É põe o a cara mesa. que põe a mesa. Por isso que a pergunta que ele faz para Pedro é, Pedro, você está com fome? Não é, Pedro, você me ama? Então, assim, meu Deus, se eu estiver louco, se eu estiver enlouquecendo, estou enlouquecendo numa prática bíblica que faz muito sentido, porque quando Jesus põe a mesa para esses caras e conversa sobre amor, e aí Pedro diz, eu amo você. Jesus fala assim, Pedro, se você me ama, cuida de alguém. Então, não tem nada a ver com comida, nem com... ele está falando de serviço. E ele fala, cuida, apacenta, depende da versão lá, mas todas elas vão concordar, que é cuidado, apacentar e pastorear. Então, quem cuida, põe. Põe. Quem apacenta, está ali. Cuida. Ele está cuidando. Quem está pastoreando, está alimentando. Então, Pedro não é mais a ovelha. Pedro é o pastor. É o pastor. Então, por isso que a pergunta para Pedro é, Pedro, você tem peixe? Não é mais sobre o que você vem comer. Porque Pedro podia falar, para que você quer ver peixe? O peixe está pronto, Peixe tá vai pronto. perder tempo. A gente tem que conversar. Deus, não, você tem que trazer o seu peixe. Por isso que o menino que vai lá e entrega o pão chama a atenção de Jesus. Então, o que nós estamos tentando dizer com tudo isso? Que a vida comunitária se estabelece nesse lugar onde o que nós temos, ainda que seja pouco, né, aquela ideia do livro lá, é o bastante, é o que eu tenho, é minha história, eu não sou mais o que eu tenho. E esse negócio do pouco é o bastante, Dani, sem querer cortar, e o Balutim falou do lance de replicar, né, que a experiência e o comportamento ele pode replicar. Você pensando nessa passagem do menino do pão, é curioso também, outro dia eu estava pensando, né, se for heresia, o pastor corrige depois, mas assim, e o teólogo também, né, mas eu pensei, poxa, qual será que foi o milagre? Jesus com a varinha mágica, e à medida que tirava pão, criava pão, ou aquele comportamento do menino não sensibilizou todos os demais, porque era um caminho para quem ia para o mercado e voltava, uma época perto de peregrinação, anterior a um período de festa, né? Todo mundo olhou e falou, calma, esse menino tirando. Cada um foi tirando da sua bolsa o pãozinho que estava escondido, a ponto de que sobrou pão e tinha mais pão do que se imaginava. Quer dizer, então esse lance, né, da importância da gente viver a comunhão, né, o como isso pode também ser um fator para que você a vivência dessa comunhão, e não só falar em comunhão, né, como você trouxe um pouco antes, ela é importante para que isso se replique, isso se fortaleça, né, isso amadureça entre nós, né, assim, esse lance é muito, muito, muito interessante isso. Ei, vai, senão eu vou encerrando Então, aqui, vou te dar chance, hein? Vou puxar um assunto só pra gente passar rapidinho, então. O que me pega é que a gente olha pra multidão e ela era diversa. Por mais que eu tenha uma base assembleana de muitos anos e tal, eu rodo em alguns círculos, assim, né? Eu já tive grupo de estudo com os cristãos anarquistas, com presbiteriano. Fiquei um tempão estudando lá com os meus amigos presbiterianos. Então, assim, sabe o que eu percebo? É que em todo grupo, em todos não, mas na maioria dos grupos, tende a galera se reunir e a galera não procurar Deus no próximo.
Eles procuram um igual no próximo. Então eles se reúnem só entre iguais. Na minha visão, isso não é uma busca por comunhão. A pessoa está buscando só outra pessoa igual a ela para ela se validar ali. E aí, quando ela vai procurar conhecer Deus no próximo, ela só vê ela mesma. E aí ela constrói um Deus parecido com ela mesma. No lugar dela construir. O Paulo chama isso de ventre. Justamente. O Deus do ventre. E aí, quando você vai parar pra ver, por que de repente não tem uma pessoa diferente ali, uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que tem um pensamento... Porque quando eu olho pro diferente, no lugar de eu buscar Deus nele, eu vejo o diabo. Porque não, se esse cara tá pensando assim, ele é meu inimigo. Então eu não consigo ter comunhão, de repente, com um cara que tem um pensamento diferente do meu, um cara que acredita numa teologia diferente da minha, um cara que tem um pensamento político diferente do meu. Por quê? Porque ele é o diabo. Então eu pressuponho o diabo, onde eu devia estar procurando Deus. E aí, no lugar disso, eu uso só eu construo Deus à minha imagem e semelhança, e aí a comunhão tá morta, porque você nunca vai conseguir ter comunhão com alguém se você tá vendo o diabo nele. Não, mas, cara, isso aí é antigo. Sei que a gente tá ultrapassado no tempo, mas você pensa, Jesus, todos os evangelhos, os primeiros a ser chamados foi o Pedro, Tiago e o João. Beleza? Show. Mateus foi depois. Até no evangelho que ele mesmo escreveu, ele foi depois. E você imagina a cara do Pedro, do Tiago e do João. Bota lá Na hora que Jesus chega numa coletoria e chama um cobrador de imposto. o traidor, né? Que eles olhavam como traidor. E o Pedro zelote. Então, assim, tem que ser... tem que forçar muito a Bíblia para não perceber que Jesus está formando uma comunidade que se estabelece, o fundamento é o amor, e que ele está se ofertando por um povo que não se vê no igual. Por isso que a dificuldade dos caras era quando Jesus, vamos passar Maria, fazer o quê? Então, por isso que a igreja em Atos demora para sair de Jerusalém. Por isso que Pedro tem que ter uma visão, porque assim, Pedro tem a visão, meio-dia. Na hora do almoço, cara. Então assim, os caras falam, você vê mesa em tudo. Eu falei, não, é vocês que não estão lendo o que está escrito. Por que vai falar que era na hora do almoço? E depois os caras vão estressar com o Pedro porque ele comeu com os caras. Então, essa partilha da mesa, dar-se e comer o que era aparentemente do outro, é um chamado, cara. E, então, para a gente, infelizmente, finalizar a mesa, é um privilégio ofertar minha vida para vocês. Assim, porque antes eu pensava que Jesus tinha me constituído como alguém que tinha alguns talentos e que oferecia o que trazia. Hoje, eu já acho que sou eu. Entendeu? Não é o que eu aparentemente posso ter. Então, o alimento que eu trago para a mesa é a vida. São minhas preposições, são as minhas babaquices, entendeu? A minha insensibilidade, porque esse risco que às vezes a gente tem, quanto mais desnudado, que é o termo que o Lobato usou, quanto mais desnudado, quanto menos máscara a gente veste, menos roupa a gente veste, mais risco a gente corre. E você só corre risco quando você se sente seguro. Entendeu? É aquele menino que não sabe nadar e ele nunca pularia numa piscina se o pai dele não estivesse lá dentro. Ele só pula se o pai dele estiver lá, ou a mãe dele. Então, pula, moleque, nunca. Pula, filho, sempre. Então, não é sobre o que representa, é a pessoa. Então, é um menino que tem toda a chance de morrer afogado. Entendeu? E Cristo sempre porque ele tá está na piscina vulnerável, antes, né? está na piscina. Porque Cristo o cara, sempre tá lá o antes, menino né? só tem uma chance de morrer afogado, pular na piscina. Então a chance dele aumentou em 100%. Mas o pai dele está lá. Tá lá.
Então ele se arrisca. Nosso Então, quando eu tô aqui e o risco é grande, porque eu acabo baixando minha guarda, porque eu não tenho mais primícia do que eu posso te oferecer, agora é minha vida. minha vida. E aí eu Minha vou vida. errar, eu vou acertar, a gente vai se amar, a gente vai se perdoar. Porque o negócio está tão ruim que nem perdão mais tem na comunidade. E não tem perdão porque não tem pecado. Tem perdão porque ninguém mais peca contra o Pega outro. Não dá nem tempo de errar, De velho. errar. O cara nem xinga o outro mais. Porque ele nem viu o cara. Então, tipo assim, não tem nem estresse mais da Tem igreja. estresse mais na igreja. As igrejas estão cada vez mais sem estresse, velho. Já percebeu? É um lance assim, do mesmo jeito que entra, sai. Nem o cotovelada dá. Não dá. São Verdade. cadeiras cada vez mais distantes. Lugares cada vez mais confortáveis. E aí, vocês vão ter a chance da vida agora. Viu, Gabriel? Chegou o momento. Eu vou agradecendo aqui e a gente vai ter os 2 minutos para o Balotinho, ô Igor. O Balotinho sentou aqui e perguntou: ai, mãe, vai ter os 2 minutos para a mãe? Respeito, o pessoal chegou até agora só para ouvir o que vocês vão falar. Então, gente, Gabriel, vou agradecendo aqui mais uma vez. Desculpa eu cortar, mas é provável que no próximo episódio a gente continue essa conversa. Mas eu vou agradecer vocês, todo mundo que ajudou aqui, especialmente o Manza, que nos propôs mais uma vez. Eu já nem sei quantas vezes o Dida nos abençoou aqui, mas ó, hoje vou te dizer, ele foi Genial. genial. É uma pena que o Balotinho não come peixe. Uma Mas pena você que não comeu o come quê? peixe. Mas eu comi shimeji, tinha aí um gyoza também, que olha, Gyoza, eu vou falar que Maravilhoso. tava bom, viu? Eu pedi como eu conheço meus irmãos, eu pedi um salmão grelhado pro Douglas, porque ele não come peixe cru. Que bom, Mas né? o Igor que come Come. peixe cru, Come o grelhado comeu também. o grelhado do Douglas. Pois Mas é. eles já se perdoaram, Já se graças perdoaram a Deus. ali, Então, comunhão, né? Dida, muito obrigado, irmão, mais uma vez. Manza, muito obrigado. Toda a equipe, uma honra fazer parte da vida de vocês. Se você é do ABC e ainda não conhece o Manza, eu não sei se você realmente gosta de comida japonesa, porque tem comida japonesa e tem o Manza. O Manza. São coisas paralelas. Paralelas. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado você que chegou até aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão do que a gente falou, são proposições. A gente está num ambiente seguro e para acertar e para errar. E eu termino esse episódio feliz da vida com 2 minutos para o mundo. Quem que vai começar? Balotinho. Quem que vai começar? Balotinho. Ô, Gabriel, fecha desse menino maravilhoso. Esse é o orgulho da Michelle. Pensa um cara amado. Tem um cara que é amado, é esse Balotinho aqui. E ele vai poder nos abençoar. Balotinho, se o mundo inteiro parasse para te ouvir, não tem nem fuso horário, velho. No mesmo minuto, em todos os computadores desapareceram desse mundo, pessoas fossem ligar lá e tava você, e você tem essa oportunidade de dizer a mensagem da tua vida para esses caras. Olha lá para aquela câmera e fala alguma coisa para o mundo inteiro. Bom, vou aproveitar então e encerrar o assunto que eu tava puxando agora. Se você tá na sua igreja e você percebe que todo mundo é igual, todo mundo pensa igual, todo mundo se veste igual, você pergunta, se Jesus viesse hoje, ele ia ser assim, igual? E se você acha que Jesus ia concordar com tudo que você concorda, com tudo que você faz, se pergunta se esse Jesus é o Jesus da Bíblia ou se é o seu Jesus que você está construindo. Porque se for o seu Jesus, talvez a gente precisa conhecer melhor mais o corpo de Cristo aí, procurar mais diversidade, conhecer pessoas diferentes, pra gente ir além aí, conhecer além da mente de Cristo aí, do que só tá na nossa limitação, na nossa mente pequena. Deu menos, mas foi um short assim, mas foi De bem um direito. short. Entendeu? Eu já emendo já aqui no Pentecostal, porque veja bem, igreja! E já ia dar um glória. Já dá um glória De aqui, é pentecostal bom para demais. pentecostal. Fecha desse nosso irmão querido. Aqui, o responsável mais velho. Lobato, o mundo inteiro te assistindo. É mensagem da sua vida para essa turma aí que precisa encontrar propósito. Inevitável não pegar o gancho aqui do Balotim
E trazer uma frase que eu não me recordo o autor agora, que diz o seguinte: o ser humano não precisa um do outro. Nós nos completamos por sermos únicos, por sermos diferentes. Então, é sendo diferentes que nós nos completamos. E isso me remete à imagem de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, cada peça com suas tortuosidades, com sua forma, que juntando umas às outras, quando a gente pode olhar para uma peça de quebra-cabeça e você pensa num quadrado, né, em alguma coisa simétrica, você imagina de lados iguais. As peças de cabeça, elas... do quebra-cabeça são peças diferentes. Então, se você olhar, você vai ver deformidades. Mas as peças, quando colocadas cada uma no seu lugar, com o seu propósito, essas deformidades é que se complementam com as deformidades dos outros e formam uma grande paisagem, constroem uma grande história. Então, assim, iguais não se desenvolvem, iguais não amadurecem, porque não estimulam uns aos outros, porque ambos acreditam que já sabem tudo, que entendem tudo, que estão prontos. Os desiguais, os não uniformes, eles olham um para o outro como alguém que tem uma experiência ou algo diferente no qual ele pode contribuir, seja na transformação e na construção. Então, pense em si mesmo como uma peça diferente, que pode, com aquilo que você tem de melhor, contribuir para a vida do outro, mas sabendo que você pode ser alimentado nas suas deficiências, reconstruído e transformado. E é essa comunhão em Cristo, essa transparência, essa intimidade que a gente vai construindo no ambiente de comunhão, nos permite, como diferentes, sermos únicos. E aí me lembra um corinho lá: a começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Pense nisso. Uma ótima noite. Amém. Muito bem, eu vou agradecendo mais uma vez. Gente, você que está em casa, você que está em algum canto, no trem, sei lá, no carro, que você possa, através dessa mensagem, não é para você se sentir único, pelo contrário, é para você se sentir comum com todos nós. Então, é um privilégio participar dessa mesa com você. Esse podcast é isso mesmo, é uma partilha, que você possa usufruir de tudo isso e ser uma bênção. Ser uma bênção. Por isso que a gente sempre termina com essa ideia. Que você seja uma bênção, que Deus já te abençoou. Até a próxima, se Deus permitir. Um abraço. Obrigado. Vocês são demais. Vocês são demais.